Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Físicos do YouTube. Nessa aula de ondas você vai aprender sobre interferência e polarização. Vou dar uma visão geral do que você vai aprender nessa aula e na sequência eu vou passar por cada item no detalhe para você entender. Infelizmente meu computador quebrou, estou com o notebook aqui capenga. Essa aula vai sair aos trancos e barrancos, mas ainda assim eu espero que você goste. E em breve eu pretendo postar essa aula novamente. Nós vamos começar a aula compreendendo a diferença entre ondas e partículas. Isso é fundamental para compreender o comportamento ondulatório e também para os conceitos iniciais da física quântica. Você vai perceber que quando tiver uma animação aqui, eu estiver falando, eu vou começar a congelar. Paciência, vai assim mesmo. Depois, você vai compreender o princípio da superposição. Vou utilizar um simulador do site FET Simulações em Física e você vai entender claramente o que é o princípio da superposição. Depois, num outro vídeo, eu posso ensinar como foi que eu fiz esta animação usando o Desmos Graph. Se você quer aprender, comenta aqui embaixo neste vídeo. Em seguida, vamos entender o que são ondas estacionárias, o que são batimentos, vamos explorar o experimento da fenda dupla e a condição para existir um máximo ou um mínimo, interferência construtiva e interferência destrutiva, e depois vamos finalizar a aula com polarização. Mas, se você está chegando nessa aula agora, a minha recomendação é que primeiro você assista a aula do professor Douglas. Douglas Gomes preparou uma aula fantástica com conceitos básicos de onda, aula de altíssimo nível. Eu assisti essa aula antes de preparar a minha aqui. Depois de assistir a aula do professor Douglas, aí sim você pode o quê? Continuar. Continuar para onde? Para a aula do professor Flávio. Quem é Flávio? Do canal Física Flávio. Se você não conhece, o link vai estar aqui na descrição deste vídeo e você vai ter que ir no canal do professor Flávio e assistir a resolução das questões. Ele pegou as questões de ondas que caiu no Enem e questões semelhantes a questões do Enem e resolveu passo a passo de maneira fantástica. Parabéns, Flávio! Vai se inscrever no canal do Flávio. E na sequência você vai para o canal do professor Xande. Ele não gosta que chame de professor. Xande, do Super Exatas. Um rapaz fantástico, muito inteligente, canal de altíssimo nível, resolvendo questões aí de vestibulares militares, Itaime, só coisa boa. Aqui ele tá vestido lá, de vez em quando ele aparece sem camisa, mas eu acho que vale a pena também, mesmo sem camisa, não se assusta, assiste a aula toda, porque é aula de altíssimo nível. Depois de assistir essas 3 aulas, aí sim, você está apto a assistir essa aula sobre interferência e polarização. Para você que está chegando agora aqui, deve estar se perguntando, mas projeto Físicos do YouTube, Paulo Vicente com vídeo novo no canal? Eu voltei graças a essa galera que me convidou para integrar o projeto. Muito obrigado e vou parafrasear o Isaac Newton. Se eu voltei a postar aulas, foi porque recebi apoio de gigantes. E quem são os gigantes? São esses 13 professores, no qual eu me incluo, que estão reunidos nesse projeto. E para você conhecer todos eles, e logo depois eu volto para começar a explicar a aula, eu vou largar a vinheta do canal do Projeto Físicos do YouTube. Voltei e agora eu espero que é para ficar o Retorno de PV episódio 2. Vamos sim agora começar a nossa aula no detalhe. Primeira coisa, diferenciar ondas de partículas. Você aprendeu com o professor Douglas Gomes que ondas são fenômenos que se propagam no espaço transportando energia sem necessariamente transportar matéria. E quando duas frentes de onda se encontram, elas sofrem superposição. Nesta superposição, elas vão se somar ou subtrair e depois vão continuar como se nada tivesse acontecido. Neste encontro pode acontecer uma interferência construtiva, se somam, aumentando a amplitude, ou pode acontecer uma interferência destrutiva, elas podem até se cancelar, com várias aplicações tecnológicas sobre isso. Já as partículas, quando se encontram, elas colidem. E ao colidir, elas mudam de direção. Ou seja, partículas não têm como se encontrarem e continuar como se nada tivesse acontecido.
elas vão simplesmente se espalhar. Então, ondas e partículas têm características completamente diferentes. Os físicos não esperam que algum fenômeno físico, alguma partícula apresente as duas propriedades ao mesmo tempo. Ou seja, não esperava, porque com o advento da física quântica, esses efeitos estranhos acontecem no mundo subatômico. E para você entender isso direito e não virar um coach quântico, eu recomendo que você acompanhe todas as aulas dos canais indicados aqui nesta playlist. Tá claro para você o que são ondas e o que são partículas? E sobre física quântica, a gente guarda este papo para um outro momento. Para compreender melhor o princípio da superposição, nós vamos explorar este simulador que está no site PHET Colorado. Eu chamo de FET, FET Simulações em Física. Para isso, vamos até este site. Eu já deixei aberto aqui no meu navegador para adiantar. E já deixei simulando aqui uma onda estacionária. Eu vou reiniciar do zero, porque quando você chegar aqui, é desse jeito que estará. O que é que você precisa fazer para compreender o princípio da superposição? Vou mostrar aqui no detalhe. Altere aqui para pulso. Em seguida, coloque extremidade solta e provoque um pulso somente. Observe que o pulso se propaga, perde energia e para. Beleza, porque está simulando uma corda real. Você pode colocar o amortecimento para zero para ele simular uma corda ideal. Não haverá dissipação de energia. Sabemos que na vida cotidiana isso não existe, mas aqui é um simulador de computador e podemos simular nenhum amortecimento, beleza? Soltando um pulso. Observe que toda vez que ele encontra uma extremidade solta, será refletido sem sofrer inversão de fase. Está indo por baixo, volta por baixo. Sempre que encontra uma extremidade fixa, ocorre uma inversão de fase. Estava indo por baixo, voltou por cima. Agora, quando este pulso chegar aqui na extremidade que está solta, eu vou soltar um outro pulso. E agora eles vão se encontrar no meio do caminho. Vou dar uma pausa e vou caminhar em câmera lenta. Então, câmera lenta. Vamos agora, observe que eles vão se encontrar aqui, ó. Um está indo por cima e o outro por baixo. Se encontraram aqui. Começa então a superposição. O pulso que está indo por cima cancela o pulso que está por baixo. Interferência destrutiva. E depois eles continuam como se nada tivesse acontecido. Olha que maravilha. Em seguida, vai ocorrer uma inversão de fase na extremidade fixa. E no outro não vai inverter. Agora eles vão se encontrar os dois por baixo. Os dois se encontrando por baixo, vai acontecer superposição e uma interferência construtiva. Os pulsos se somaram e depois continuam como se nada tivesse acontecido. Vamos de novo? Só mais uma vez? De novo, você vai observar aqui uma interferência destrutiva. Zerou. Continua. Quando sofrer a inversão de fase, vão se encontrar os dois por cima agora e uma interferência construtiva por cima. Isto é o princípio da superposição. E agora eles continuam como se nada tivesse acontecido. Observe que isso é impossível para partículas. Partículas, quando se encontram, colisão, elas se espalham. Já as ondas têm essa propriedade fantástica que vai resultar depois no fenômeno de interferência que eu vou mostrar para vocês no detalhe. Tá claro para vocês? Ótimo! Se está claro, vamos para a próxima. E na próxima vamos entender o que são ondas estacionárias. As ondas estacionárias, eu comecei a congelar de novo aqui, vou precisar desaparecer. Você consegue visualizar que essa é uma onda estacionária se você focar aqui, ó. Foca aqui onde está o mouse. Observe que este ponto não sai do lugar. Ele está simulando o encontro de duas ondas. A onda vermelha indo para a direita, a onda azul para a esquerda e a verde é a soma das duas. Eu preparei esta animação no Desmos Graph. Não vou poder mostrar para vocês hoje, mas depois eu faço uma aula especial mostrando como funciona o Desmos Graph, beleza? Vamos agora compreender alguns aspectos matemáticos de ondas estacionárias em uma corda. Primeiro, vamos dar nomes aqui. Este ponto fixo a gente chama de nó. Esses pontos que são barrigas, a gente chama de antinó ou ventres. Depende do livro que você está estudando. Agora vamos compreender matematicamente a relação entre o comprimento de onda e o comprimento da corda.
Nesta primeira situação daqui, você observa que o comprimento da corda é metade do comprimento de onda. Como assim, Paulo? Você aprendeu com o professor Douglas que o comprimento de onda é quando ele completa assim e volta a se repetir. Aqui ele não completa, aqui eu só tenho metade do comprimento de onda. Portanto, o comprimento da corda é metade do comprimento de onda. Já nessa segunda situação, o comprimento da corda é igual ao comprimento da onda. E na terceira situação, o comprimento da corda é um comprimento de onda mais metade, 1,5 do comprimento de onda. Portanto, eu escrevo que o comprimento de onda da corda é 3/2 de lambda, 3/2 do comprimento de onda. Aqui é importante diferenciar, chamar de comprimento de onda 1, 2 e 3, beleza? Feito isso, vamos escrever assim, o comprimento de onda 1 é igual a 2 vezes o comprimento da corda, que é L. L é o comprimento da corda porque é fixo, mesmo tamanho. Então, o comprimento de onda 1 é o dobro de L, já que L é metade de lambda. Tranquilo? Já aqui, o comprimento de onda é igual a L. O comprimento de onda lambda 2 é igual ao comprimento da corda. E aqui, o comprimento de onda 3 é 2/3 de L, tá? É só você inverter aqui matematicamente. Você aprendeu lá com o professor Douglas que a frequência com a qual uma onda se propaga é igual à velocidade da onda dividido pelo seu comprimento. Como aqui eu vou estar alterando a frequência, porque eu posso alterar a frequência da fonte, né? Mudando a forma de vibração, você observa então que a frequência 1 vai ser igual à velocidade da onda na corda dividido por 2L, onde 2L é o lambda 1. Então, frequência 1 é a velocidade dividido por lambda 1. A frequência 2 vai ser a velocidade dividido por lambda 2. E lambda 2 é somente L, portanto, L aqui. E já a frequência 3 é a velocidade dividido por lambda 3. Como lambda 3 é 2/3 de L, a frequência 3 é 3 vezes sobre 2L, só substituição direta e matemática, beleza? Se você comparar a frequência 2 com a frequência 1, você observa que a frequência 2 é o dobro da frequência 1. Se você multiplicar isso aqui por 2, vai dar igual à frequência 2. Se você observar a frequência 3, ela é o triplo da frequência 1. Multiplicou isso aqui por 3, vai dar a frequência 3. Então aqui eu estou obtendo as frequências para cada um dos harmônicos. O harmônico fundamental, o segundo harmônico e o terceiro harmônico. Então a análise de ondas estacionárias em uma corda é muito simples se você conseguir identificar nó, antinó e a relação entre o comprimento de onda com o comprimento da corda. E esta frequência aqui ela está mudando porque a fonte está mudando a frequência para provocar estas ondas estacionárias e você pode explorar isso lá no FET Simulações em Física, conforme eu mostrei para vocês. Dá para fazer esta análise também com ondas sonoras, em tubos abertos e em tubos semi-abertos, né, com uma extremidade apenas aberta. No entanto, devido ao tempo curto, eu não vou fazer esta análise aqui neste momento, mas fica a seu critério aí estudar através de um outro livro, através de um outro canal, certamente você vai encontrar em um dos canais participantes desse projeto Físicos do YouTube, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês algo que fica muito bonito, muito elegante, que é chamado de batimentos. Batimento acontece quando duas ondas têm frequências que são ligeiramente diferentes. Vou tentar paralisar aqui, parar. Observe que as duas ondas aqui, ó, você olhando rapidamente, parece que tem a mesma frequência, mas não tem. Elas têm frequências ligeiramente diferentes, de tal maneira que em alguns momentos elas vão se encontrar em fase. Em fase quer dizer as duas estão por baixo. Quando as duas estão por baixo, vai dar uma interferência construtiva aqui. As duas estão por cima, interferência construtiva aqui. Porém, em alguns momentos, ó, vai encontrar uma por baixo com a outra por cima, vai dar interferência destrutiva. A soma desta onda em vermelho com esta onda em azul dá esta onda em verde, mostrando um outro padrão, um outro envelope de onda. Dá para você reproduzir isso no violão. Por exemplo, se no violão você emitir ao mesmo tempo as notas Lá e Lá sustenido, você vai observar, né, ouvir
algo parecido com um som, depois um silêncio, um som mais longo, depois um silêncio, um som mais longo, depois um silêncio. É completamente diferente de você ouvir apenas a nota Lá e Lá sustenido. Quando você ouve as duas ecoando ao mesmo tempo, tem esse fenômeno de batimento. Se você tem violão em casa, eu recomendo que você faça, escute, e depois você comenta aqui embaixo neste vídeo, beleza? Agora nós vamos explorar o experimento da fenda dupla. Esse experimento ele é muito importante para a física, porque os físicos esperam que um fenômeno que ao passar pela fenda dupla sofra interferência é um fenômeno com características ondulatórias. Isso foi decisivo para Thomas Young mostrar que a luz tem um comportamento ondulatório. A luz é um feixe de ondas eletromagnéticas. Vamos voltar lá no nosso FET e Simulações em Física. Vamos voltar à raiz do site e, na sequência, vamos procurar por este simulador em física. E, nesse caso, eu quero simular a interferência. Então, voltando aqui na busca, vou dar um Ctrl F e vou digitar aqui interferência. Interferência de onda. É justamente esse aqui que eu quero explorar. Clicando aqui, você vai abrir o simulador. É um simulador em HTML5. Paulo, o que quer dizer HTML5? Quer dizer que ele vai rodar perfeitamente no seu computador, no celular, no tablet. Quando é em Java, só roda no computador se você desativar as regras de segurança. Aqui você consegue simular ondas para visualizar o comportamento ondulatório. Aqui você consegue simular interferência. Já que estamos aqui, eu vou abrir esse aqui, tá? Você pode colocar aqui, ó, gota, gota, e aí você observa então o padrão de interferência se formando com gotas na água, que dá para você inclusive simular numa piscina ou num lago com águas bastante calmas. Mas neste momento o que eu quero, na verdade, é ver a interferência acontecendo para duas fendas, que é o famoso experimento da fenda dupla. Aqui nós temos apenas uma fenda. Nesse caso, nós teremos uma difração, gerando onda na água. A frente de onda encontra um obstáculo, tenta contornar este obstáculo e a frente de onda muda de onda plana para onda circular. Se ao invés de ter apenas uma fenda, eu tiver duas fendas, eu venho aqui ó, e troco para duas fendas, você agora vai observar o padrão de interferência acontecendo. Você pode tanto alterar aqui, né, daqui para cá, como você pode também alterar a largura das fendas, colocando um pouco mais fechado, um pouco mais aberto, para você perceber esse padrão acontecendo. Então existem pontos que vai acontecer uma interferência construtiva e pontos que vai acontecer uma interferência destrutiva. Isso depende da diferença de caminho que a onda percorre. Dá para você explorar aqui ondas na água, dá para você, ao invés de ondas na água, você pode mudar para ondas sonoras, tá? Aqui tem um gerador de som, e dá para você explorar também para ondas luminosas, tá? E você vai observar que o padrão existe para ondas na água, ondas sonoras, que são ondas mecânicas, e existe também para ondas luminosas, porém, você tem que alterar aí a largura das fendas, né? Porque a largura da fenda tem que ser com a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda para que esse efeito seja visível. Então está gerando ali fontes de luz e você observa que o padrão ele é muito semelhante. Olha só que legal. Por que isso acontece? Por que esse padrão acontece? Por quê? Vamos lá? Vamos botar nosso slide aqui? Vou mostrar para vocês aqui ó, por que esse padrão acontece. Quando a frente de onda encontra as fendas aqui, elas vão difratar em cada uma delas. E ao difratar, pode acontecer de que essas ondas, passando por cada um dos orifícios, se encontrem em fase ou em fora de fase. Se elas se encontrarem em fase, vai dar uma interferência construtiva. Se for fora de fase, vai dar uma interferência destrutiva. Se você observar esse primeiro desenho daqui, então aqui ó, ele se propaga, chega aqui no anteparo com fase para cima. Esse aqui se propaga e chega aqui no anteparo com fase para baixo. Qual vai ser o resultado disso? Onda por cima com onda por baixo se cancelam. Resultado aqui vai dar um padrão escuro. Já do outro lado, se você observar, se propaga, chega no anteparo por cima. A outra se propaga, chega no anteparo também por cima. Resultado, duas ondas por cima, elas vão se somar e o resultado vai ser um padrão claro.
Qual é a condição para dar interferência construtiva? É que a diferença de caminho, você percebe que esse caminho daqui, ele é menor do que esse caminho. Então existe uma diferença de caminho. A diferença de caminho tem que ser números inteiros do comprimento de onda. Se isso acontecer, sempre vão chegar em fase, tá? Se o número inteiro de comprimento de onda, um comprimento de onda é a diferença de caminho. Beleza. Então significa, depois que terminar, eles vão continuar chegando em fase. Qual é a condição para interferência destrutiva? Seria um semi-inteiro de comprimento de onda. Ou seja, ao invés de percorrer uma onda completa na diferença de caminho, já que o caminho 1 é diferente do caminho 2, vai percorrer um semi-inteiro, por exemplo, metade do comprimento de onda, ou 1,5 do comprimento de onda. Se isso acontecer, vai acontecer uma interferência destrutiva, beleza? Isso é fundamental para a gente obter as relações para o experimento da fenda dupla no experimento de Young. Aqui representando a fenda dupla para ondas luminosas, mas vale também para ondas sonoras e para ondas na água, a gente pode interpretar o seguinte. Observe isso aqui, eu tenho um D, que é a distância entre as fendas, aqui eu tenho os caminhos que ela percorre, e esse delta aqui, que é a diferença de caminhos. Se você observar direitinho, você vai perceber que a tangente de θ é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, beleza? Então vai ser y dividido por d. E se a distância d é muito maior que a distância d, que distância d é essa? A distância entre as fendas e o anteparo é muito maior do que a distância que separa as fendas, você pode aproximar θ' como sendo aproximadamente igual a θ. E também pode aproximar que a tangente de θ é aproximadamente o seno de θ, que é aproximadamente igual a θ medido em radianos. Isso é muito importante, tá? Então, a tangente de θ é aproximadamente igual ao seno de θ, que é aproximadamente y dividido por d. Seno de θ é y dividido por d. Guarda essa informação. Continuando. Esse delta que aparece aqui, observe que esse delta equivale a um cateto que está oposto à θ'. Então eu posso dizer que delta vai ser igual à hipotenusa, que é d, multiplicado pelo seno de θ, já que seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, beleza? E como θ' é aproximadamente θ, essa relação vale. A diferença de caminho é igual a d sino θ. A diferença de caminho é isso aqui. Esse caminho aqui e aqui eles seriam iguais, isso aqui seria a diferença entre um e outro. A diferença é igual a d seno de θ. Qual vai ser a condição para um máximo? Ou seja, qual vai ser a condição para a interferência construtiva? A condição é que a diferença de caminho seja um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Ou seja, a diferença de caminho é um comprimento de onda, 2, 3, 4. Se a diferença de caminho for um múltiplo inteiro do comprimento de onda, o resultado vai ser sempre interferência construtiva, porque depois que terminar a diferença de caminho, eles vão continuar em fase. Isso continua em fase significa sempre interferência construtiva. Já se a diferença de caminho for um semi-inteiro de comprimento de onda, meio, 1,5, 2,5, vai acontecer um mínimo. Vai acontecer de um estar por cima, o outro por baixo, resultado interferência destrutiva. Beleza? Então você segue aqui e substitui, sabendo então que d seno de θ é igual a m lambda, você pode substituir o seno de θ aqui. Seno de θ é y dividido por d. Você troca aqui, ó, seno de θ por y dividido por d, você obtém então y igual a m lambda dzão dividido por dzinho, como sendo então os pontos onde vão acontecer interferência construtiva. Então fiz aqui a dedução muito rápida, eu sei que para você que nunca viu isso, pode bugar, vai ter que pausar o vídeo e ir detalhadamente, porque eu preciso correr para terminar essa aula em 30 minutos. Polarização. Polarização também é um fenômeno ondulatório que acontece com ondas transversais. Eu vou mostrar aqui rapidamente como seria com uma onda numa corda. E depois eu vou mostrar exemplos para ondas luminosas e suas aplicações. Por exemplo, se tem uma onda numa corda que é uma onda transversal, e eu coloco aqui um polarizador, que também é vertical, a onda que está na vertical vai encontrar um polarizador e vai passar. Ela consegue passar desse jeito. Mas se eu fizer a onda se propagando na horizontal, ao chegar nesse polarizador que é vertical, o resultado é que o polarizador
vai remover esse horizontal que você está fazendo. Ou seja, ele vai bloquear a passagem da onda. E o resultado é que depois de passar pelo polarizador, não terá mais onda. A onda terá desaparecido. Mas e como isso pode acontecer para ondas luminosas? Você aprendeu lá na aula do professor Douglas que quando a onda luminosa se propaga, ela se propaga com o campo elétrico e o campo magnético se propagando em várias direções, tá? Se é uma onda luminosa não polarizada, ela vai se propagar em várias direções. Quando encontra um filtro polarizador, quem construiu o filtro construiu contendo elementos que vão filtrar o campo elétrico em certas direções. Então, se o filtro polarizador tem um eixo vertical, significa o seguinte: tudo que for eixo vertical vai passar. Tudo que não for eixo vertical, ele vai bloquear, não vai passar. Então, neste caso daqui, se eu coloco um filtro polarizador na vertical, qual vai ser o resultado? O que for na vertical passa. O que não for na vertical é bloqueado. Então ele passou pelo primeiro filtro polarizador, ficou polarizado. Aqui eu tenho então uma onda eletromagnética polarizada verticalmente. Ao passar pelo segundo filtro, que também tem eixo vertical, ele consegue passar. Vamos supor agora que eu tenho uma onda não polarizada, vai passar pelo primeiro filtro, e nesse primeiro filtro ele vai encontrar um polarizador vertical. Opa, volta. Então, vertical passou. Agora eu pego um outro filtro e coloco ele inclinado. Ele não está na vertical, ele não está na horizontal, ele está inclinado. Vamos supor 45 graus. Resultado, lembre-se que o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, o que vai acontecer é uma componente deste campo elétrico vai passar. Uma componente que está na direção do eixo polarizador. Então, ele não está na vertical, ele não está na horizontal, ele está inclinado. O resultado é, como ele está inclinado, uma componente passa, né, com menos intensidade, mas vai passar. Agora, se eu tivesse um outro polarizador que estivesse na horizontal, perceba a diferença, tá? Aqui não está na horizontal, aqui está na horizontal. Então, vem uma onda que é não polarizada, passa pelo primeiro filtro polarizador e sai na vertical. Ele encontra o segundo filtro e esse segundo filtro ele está na horizontal. Esta onda daqui polarizada não tem nenhuma componente horizontal. Se não tem componente horizontal, ela vai ser completamente bloqueada e, portanto, não vai passar absolutamente nada. Então, isso é o fenômeno de polarização que só acontece com ondas que são transversais. Aqui nós vemos este efeito animado e agora o vídeo vai travar porque este notebook não aguenta a pressão. Nós temos aqui então uma animação mostrando uma luz não polarizada passando através de um filtro e agora sai polarizada, né, verticalmente. Na sequência, uma outra forma de polarizar, que seria luz não polarizada, bate numa superfície e ela é refletida. Ao ser refletida, a gente diz que aconteceu uma polarização por reflexão. Então existe uma luz refletida linearmente polarizada. E existe também a luz que é refratada parcialmente polarizada. Existe também a polarização por espalhamento, que acontece, né, da luz solar na atmosfera terrestre. E um efeito, né, bem interessante são esses filtros polarizadores. Observe o que ele vai fazer. Ó. A luz está passando, né? Ele vai inverter o filtro e, na sequência, bloqueou. Então, ele passa pelo primeiro filtro. No primeiro filtro, sofre polarização. E no segundo, como está na mesma direção, passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Polarizou e no segundo ele consegue passar porque tem a mesma direção de polarização. Quando você inverte, torna perpendicular, ele bloqueia. Então, aquilo que estava claro ficou escuro somente porque você virou. E você pode estar se perguntando, beleza, mas onde aplica isso? Ah, o pessoal da fotografia aplica bastante isso. Por exemplo, esta fotografia aqui, no item A, é uma fotografia tirada sem um filtro polarizador na lente. A luz que está vindo das nuvens está batendo aqui na superfície da água, e ao bater na superfície da água, ela é
polarizada por reflexão. Uma lente sem filtro nenhum acaba pegando também a reflexão da nuvem. Como é uma luz polarizada, você pode colocar um filtro para impedir essa luz que vem por reflexão. E você pega apenas a luz que está no ambiente. Então, aqui eu tenho uma foto sem um filtro polarizador e aqui eu tenho uma foto com o filtro polarizador. Esse filtro está bloqueando a luz que está vindo, né, das nuvens, batendo aqui, polarizando e vindo para a lente. O filtro tira isso, já que no caso de uma reflexão, pode acontecer, dependendo do ângulo, uma luz refletida linearmente polarizada. Então, agora que nós discutimos os conceitos básicos, né, sobre interferência e polarização, deixei de lado aqui a parte matemática porque eu tinha que me virar nos 30 para fazer essa aula, e peço desculpas aos meus colegas porque sem equipamento não dá para produzir com qualidade, isso me estressou bastante para produzir essa aula. Tentei fazer o melhor que eu pude para entregar essa aula no prazo. Estou sem meu computador principal já há algum tempo. Coloquei para manutenção e simplesmente as peças não chegaram. Estou fazendo aqui com um notebook Dell antigo, 2014, que simplesmente não aguenta. Cheguei ao final. Peço desculpas aí pelo meu estresse, porque eu fiquei estressado produzindo essa aula. Gravei várias vezes até dar certo. E agora vou passar a bola para o Felipe Ghisoli, do Universo Narrado. Ele preparou uma seleção de questões do Enem, questões semelhantes à do Enem, sobre interferência e polarização. Então, Felipe, agora está com você. Você vai acessar o link na descrição do vídeo e no card que eu vou deixar no final. Um grande abraço e eu vou melhorar essa aula depois. Tchau!